Mais um PRzinho vai começar. Sente a vibe, curte. Fecha o olhinho, ó o barulho. Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um PR aqui no canal. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez, né? Aqui fora, nesse ambiente gostoso, nesse sonzinho, ambiente muito da hora, esse lo-fizinho tocando aí. Gente, seguinte, primeiro, Leozão, manda aquele abração top. Salve! Grande Léo, salve, né? Abração é do Maicão. Um abração do Maicão, um abração do Maicão, um abração do Maicão. Grande salve, Léo. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês. Vamos a algumas perguntas e respostas aqui. Sempre uma honra estar aqui, gente. Se você não assistiu o último PR, você tem que assistir, tá imperdível. É sempre muito bom estar aqui nos PRs, né? Vamos lá. Primeira pergunta de hoje vai ser do Eduardo Vitesse. Se existe uma maneira de agrupar vários estilos em uma única classe no Tailwind, isso já não é o CSS padrão, que podemos adicionar vários estilos em uma única classe? Nesse caso, não seria melhor deixar de lado o Tailwind e usar o bom e velho CSS? Se não, quais seriam as vantagens de ainda usar o Tailwind nesse cenário? Pergunta excelente do Eduardo. Cara, é o seguinte, o grande lance do Tailwind, por ele ser um utility first, né, um utilitário, realmente a gente na hora de colocar ali as classes, ele oferece pra gente um monte de classes, às vezes aquilo fica gigante, fica difícil de dar manutenção, e a gente tem a opção de agrupar essas classes e trocar um monte de classe por uma classe só. Mas qual que é a diferença disso para o CSS tradicional? Bom, eu vou te mostrar ali na telinha, né, já vou te mostrar na telinha, como é que você faria a ideia do agrupamento. Mas para mim a diferença tá que você não precisa ficar pensando em todos os estilos que você precisa começar do zero. Por ele ser o utilitário first, né, o utility first, ele já traz para você os utilitários, você já tem ali um monte de padronização de CSS. Então imagina no seu time, que você entra como uma pessoa nova no seu time e você vai precisar ensinar do zero a pessoa como é que ela vai padronizar o CSS. Você não precisa disso, no Tailwind já vem o padrão, se dá a documentação ali para a pessoa consome a documentação e assim vocês trabalham muito mais rápido no projeto. Então ele vai te acelerar nisso, ele vai te dar a ideia de documentações, você não vai precisar documentar tudo que você está fazendo no seu projeto, né? E aí você pode ter essas vantagens aí, ao invés de você começar do zero, tudo do zero lá com CSS, tá bom? Além dessas vantagens, então eu vou mostrar na tela para você como que é essa ideia de agrupamento e a diferença entre isso e o CSS mesmo tradicional. Bom, então conforme eu estava explicando, eu vim trazer um pouquinho de tela para você ter uma noção, né? No próprio tailwindcss.com, tá? Você vai entrar aqui e aí ele vai vindo dando todas as coisas, todos os motivos que eu já falei antes, tá? E muito mais, é óbvio, é claro, é só você entrar aqui vai ter muito mais, mas aqui tá a ideia que você falou, olha só, a gente tem um agrupamento de classes, tá bom? Um agrupamento de classes, então 4 classes foi trocada por uma. O grande lance é que vai ficar mais limpo aqui, tá bom? Ele fica mais limpo e a gente pode organizar melhor o nosso estilo ou toda a ideia de estilos que nós queremos fazer, trocando dessa maneira. Fica fácil para manutenção no futuro. No futuro você pode vir e fazer uma pequena troca aqui, tá? E tudo isso vai ser trocado em todas as classes que receberem button, ok? Então só para você ver na maneira Tailwind como é que funciona isso daqui, tá bom? Então vamos para a próxima, João VS Brás. Maicão, uma dúvida em relação às respostas que você dá nos PRs. Como é os bastidores da sua resposta? Digo, no olhar de telespectador, você leu a pergunta e já emendou a resposta. Imagino que algumas você saiba o que falar pelo background profissional que já possui. Nossa, hoje a dicção tá terrível, né? Vamos lá. Imagino que algumas você saiba o que falar pelo background profissional que já possui. Outras precise pesquisar um pouco para compreender e repassar um conteúdo. Na questão em que você precisa se planejar para a resposta sobre algo que não conhece a fundo, como é o seu processo de planejamento para chegar numa conclusão? Lê artigo, assiste vídeo, faz anotações, explica para as paredes, tudo isso daí. Inclusive até o explicar para as paredes, mais ou menos, né? Às vezes o explicar para a parede acaba sendo aqui. Só que sim, eu assisto vídeo, vou atrás de artigos e não é sempre assim, tá? O meu processo realmente não é de chegar e responder uma vez. Eu dou uma olhadinha no script, algumas vezes eu pego de uma vez. Tipo, esse aqui, o que aconteceu? Eu já gravei esse vídeo aqui antes, só que infelizmente deu um problema na gravação e eu tive que regravar. Em css.com, tá? Você vai entrar aqui, aí você vai usar bem pouquinho, né? Então, eu dei outra explicação lá, mas eu vou seguir mais ou menos a ideia. Quando eu gravei a primeira vez esse vídeo aqui, eu peguei e fui de uma vez. Os que eu não sabia, eu deixava para eu ler daqui a pouco ou ver daqui a pouco e ir lá no computador, dar uma pesquisada e trazer para vocês uma resposta melhor. Então é isso, eu vou atrás de artigos, vou atrás de vídeos, tiro a minha conclusão baseado, né, na minha experiência de vida. Alguns a gente já sabe na ponta da língua, outros realmente eu preciso tirar uma conclusão melhor e ao invés de eu explicar para a parede, eu venho e explico para vocês a minha conclusão. E lembra, a minha resposta não é uma resposta certa ou errada, é simplesmente um ponto de vista. Isso serve para os outros educadores aqui do canal e cada um deve ter o seu processo, né?
né? O meu processo é dessa forma, tá? Muito boa sua pergunta, João, valeu. Pergunta do Isaac Souza. O Notion funciona normalmente no Linux? Seria massa, né? Eu poder mostrar para vocês uma ideia do Notion funcionar no Linux. Eu não tenho certeza em termos de Linux, porque eu não uso muito, mas eu vou te mostrar na tela umas ideias agora. Vê lá. Então, gente, olha só como que funciona. O Notion, você acessa ele online. Então você acessa ele em qualquer navegador que você quiser. Notion.so. Tranquilo, então essa questão de ter o Notion no Linux ou qualquer outra plataforma, tá aí, é só você acessar via navegador. E por muitos anos eu achava, muitos anos, nem faz tantos anos que eu uso o Notion, mas por muitos meses eu achava que o Notion era só essa questão do navegador, depois que eu descobri que tinha aplicativo. Mas o aplicativo que eu acabei dando uma olhada aqui na internet foi esse Notion aqui via Snap, você vai instalar ele via Snap, tudo bem? Agora, apesar de que eu vejo aqui que é um aplicativo que desde dezembro não está sendo dado atualização e tem várias versões aqui, inclusive bastante no Brasil, eu tenho minhas dúvidas se isso daqui está funcionando legal ou não. Então a gente vai aproveitar a seção dos comentários e o pessoal que usa Linux, como eu não uso Linux, eu não tenho como testar isso aqui, mas o pessoal que usa Linux já pode dizer aí nos comentários, ó, funciona ou então, gente, esquece daí que não está funcionando legal não, tá? Mas fica a dica do que eu encontrei e nos comentários a gente usa justamente para crescer, justamente para trocar informação, para ensinarmos uns aos outros, beleza? Isso é a questão da comunidade. Então, como eu não uso mesmo o Notion, no Linux eu não faço ideia se é isso daqui. No Mac eu acho que eu também não uso o aplicativo do Notion não. Eu acabei criando via Electron um aplicativo que faz o Notion rodar na minha máquina. Mas só que daí tá lá no GitHub. Depois você pode entrar no GitHub, tá alguma coisa como o Electron, Omni, porque eu criei aquilo só para colocar um tema no Notion, né? Mas eu vou te dar agora a dica, o hackzinho final. Esse hackzinho final vai funcionar assim. Então vamos lá, você testou o Snap aqui, você quer ter o Notion na sua máquina, não funcionou via Snap. Então olha só, agora eu vou te dar um hackzinho bem da hora. Se você já testou aí o Notion e não deu certo pelo Snap, do jeito que você quer na sua máquina, se você também não quiser só usar aqui via navegador, eu vou te dar uma dica bem legal, que é você instalar o Chrome no Linux ou o Brave também funciona, tá? Você vai clicar nesses 3 pontinhos aqui e aqui nesses 3 pontinhos você vai vir em More Tools. More Tools, Create Shortcut. Se for em português, né? Vamos lá. 3 pontinhos, você vai procurar como mais ferramentas, ok? E criar atalho. Create Shortcut, então aqui você vai colocar como qualquer título que você quiser, tipo meu Notion, tá? Meu Notion. Coloca assim, ó, Open as Window, abrir como uma janela. Create. O que acontece aqui, que já aconteceu no meu Mac, ele já mostrou, vou até fechar o Chrome aqui pra você ver. Ele mostrou uma parte de aplicativos aqui e já abriu o Notion como se fosse um aplicativo. Vou fechar de novo, vou abrir aqui de novo o aplicativo. Ele mostrou o Notion como se fosse um aplicativo. Bacana? Então, na verdade, ele some com a barrinha. Tudo isso ele está usando o Chrome por debaixo dos panos, então serve para o Chrome ou para o Brave. E aí, ele faz essa barrinha aqui, ele traz também todos os plugins, as extensões que você tiver instalado no seu navegador. Ele traz para essa parte também. Então, fica um hackzinho como se fosse um Notion, um aplicativo do Notion. Depois você coloca na barrinha onde você quiser colocar ele na sua máquina, que fique de fácil acesso, beleza? Mas, assim, isso daqui funciona no Linux, até onde eu sei. Também nos comentários você vai dizer pra mim se funcionou ou se não funcionou. É um processo até que simples, né? Mas se não funcionar também, vamos usar a seção dos comentários pra se ajudar. Beleza? Fica essa dicona aí pra você. E aí, você entendeu? Eu não manjo total de Linux, né? Eu não tô usando Linux, mas essas ideias aí talvez vale a pena testar. E vocês me dizem nos comentários se faz sentido ou não, né? E vamos usar essa seção dos comentários pra justamente ajudar todo mundo que usa Linux e verificar se funciona legal o Notion ali, tá? Mas com certeza ali pela web tá tranquilo, já vai funcionar. Pergunta do Luiz Fernandes. Alguém pode me ajudar? No caso dos posts, quando eu acabar de escrever, iria arrastar para o calendário na data que acabasse e desmarcar o checkbox post. Porém, se depois que eu quisesse ler, modificar, para achar no calendário seria muito difícil, como eu posso resolver isso? Realmente. E ele tá falando aqui, nunca usei o Notion, conheci ele semana passada. Realmente. Isso daqui, né, tá vindo ali do PR, onde eu ensinei a mexer, a se organizar com o Notion, tá? Então o que acontece? Realmente, quando você marca alguma coisa, ele some dali, né, se de alguma forma você sumir dele do calendário, a minha dica para você é o seguinte, cria uma nova view, uma nova visualização de conteúdo, assim como eu mostrei ali como que cria de lista, de calendário e tudo mais. Você vai criar uma nova visualização e você vai filtrar, trazendo aqueles conteúdos que foram marcados. Então se o conteúdo marcado, aí você pode fazer duas até, conteúdos que já foram marcados e conteúdos que não foram marcados. Dessa forma, você pode fazer quantas visualizações quiser pelos seus bancos de dados e ter ali tudo certinho, sempre mostrando para você, e você fica trocando as views, ou até fazer novas, além daquela view que você pode fazer ali, né, naquela caixinha, você pode criar outras caixinhas, outras tabelas linkadas e trazer essas views e todo o filtro e tudo mais, tá bom? Mas vai ser bem da hora, você vai descobrir isso daí, Luiz, e poxa, você vai pirar no Notion nessa questão também, você não vai perder nada depois, tá? Caio Dias.
Tem como dar like 2 vezes? Dar like 2 vezes. Se você der like 2 vezes, uma você vai dar like e outra você vai desdar o like. Então like 3 vezes, galera. Daqui pra frente, like 3 vezes. Uma pra dar, uma pra desdar e outra pra dar like de novo. Beleza? Então 3 likes vai rolar. Vamos lá. JavaScript construindo Web Components lá no Root 17. Beleza. Olha, o Gustavo começa aqui. E quando eu for criar várias divs, tenho que criar várias funções de criar div ou tenho um método para criar várias divs com classes e IDs diferentes em uma única função? Pergunta excelente, Gustavão. Eu vou te mostrar agora na tela como que a gente vai resolver isso daqui. Ele ainda falou muito top. O vídeo é excelente, professor. Obrigado, Gustavão, querido. Então, vamos lá, vamos para a tela que eu vou mostrar para você como é que você vai resolver essa questão. Muito bem. Então, olha o que eu te apresento. Te apresento, então, o uso de templates e slots. Esse aqui é o grande lance, tá bom? Você pode ir no MDN e procura lá Using Templates and Slots, né, que é esse artigo aqui que está em Web Components. É só você escrever aqui, tá bom? Using Templates and Slots e dá uma lidinha nesse artigo, que esse artigo ele vem mostrando na prática para você como é que você usa templates. Mas o segredão é isso, tá? Você vai ter uma tag template, que você vai colocar um ID nela, e você vai criar tudo que você precisar dentro dela. E olha só que legal, aqui ele tá até mostrando como que é criado via DOM. Tudo que eu mostrei para vocês, né, na aula lá de Web Components, tá? Aqui, ó, maneira DOM, tudo do jeito que eu acabei mostrando para vocês. Só que esse jeito do templates aqui, na hora que você der uma lidinha lá, você vai perceber que aqui já você coloca todos os styles, todos as tags HTML que você quer colocar, e lá depois você vai trocar pela ID que tem aqui, enfim, todas as estratégias que a gente já falou. E aí você ainda tem a opção de passar dados para dentro do template, usando essa ideia dos slots, ok? Você consegue passar dados lá para dentro e trabalhar com essa ideia de troca de dados, tá? Então, a minha dica para você, olha só que legal esse templateão aqui, ó. Olha só o tanto de coisas dentro. Então, a minha dica para você é dar uma estudada nessa ideia dos templates, ok? E dos slots também, que às vezes vai ser útil. E isso aqui talvez já te ajude a não ficar criando, olha só que pequenininho que ficou, né? Isso aqui te ajude a não ficar criando um monte de estratégias com a DOM, tá? Lembrando que o motivo de eu fazer aquele vídeo de Web Components foi justamente para trabalhar um pouco mais de DOM, porque era um pedido da comunidade. Quero trabalhar mais DOM. Aí eu aproveitei, ó, fiz a junção de 2 assuntos, Web Components e DOM. Mas você pode usar isso aqui se você quiser para eliminar um pouco mais o uso da DOM. Aí você vai usar bem pouquinho, né? Você, na verdade, está pegando o template que você criou ali, está pegando o conteúdo do template que você criou e está, então, fazendo o attach, colocando lá, fazendo o clone de toda a ideia do template. E boa sorte, beleza? Espero que você curta, depois me deixa nos comentários se fez sentido para você. E aí, Gustavão, curtiu a ideia? Então dá para se aprofundar muito mais, dá para fazer muito mais coisas, é só ir estudando essas ideias, tá bom? Vamos lá, pergunta agora do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira pergunta: tenho uma dúvida. Ali no mouse over e no clique do star, ao invés dele utilizar o bind, ele poderia ter utilizado arrow function para referenciar o escopo da classe? Pergunta muito boa. Claro, primeiro a resposta sim, poderia, mas eu vou mostrar no código, para quem talvez não entendeu só a pergunta, eu vou mostrar no código como que a gente resolveria isso, qual que é a ideia, qual que é a diferença ali, ter o this ou colocar o bind ou usar a arrow function, beleza? Vamos ver no código. Muito bem, então seguindo aqui na tela, né, o código está do mesmo jeito que a gente fez lá no root de Web Components, ok? Aqui está o mesmo final, né, a mesma coisa, a ideia final que a gente terminou lá. Então a dúvida foi a seguinte: será que a gente consegue tirar esse bind aqui, Maicão? Tirar o bind, né? Executar a função, só que com a arrow function. Bem, se eu deixasse a função dessa forma, estou chamando ela por referência, eu tenho que usar o bind, tá? Não tem como. Só que se eu passo uma arrow function aqui antes, tá? Então, primeiro eu vou pedir a execução da arrow function e depois eu vou pedir a execução dessa função aqui, tá? Então, vai acontecer dessa forma. Primeiro vai executar essa daqui no mouse alt e depois, quando executar essa daqui, né? Quando essa executar, essa daqui vai ser chamada. Aí o this que está aqui dentro, ele vai funcionar. Porque como que funciona a ideia da arrow function, tá? A ideia da arrow function é que ela não cria um this quando a gente cria uma nova função, né? No caso, essa função sendo criada aqui, ela não cria um novo this, ela usa o this anterior, tá? Então ela não tem um novo contexto, ela usa o contexto anterior. Então dessa forma, todas essas aqui eu posso trocar. Só que essas duas têm diferença, tá? Set rating com o rating hover, nós temos as duas recebendo aqui o event. Então, o que eu faço agora? Nesse caso dessas duas, eu vou colocar aqui o event, ok? Olha lá, event, e vou executar, chamar, né, essa arrow function, e vou executar essas duas funções aqui. Não envio nada de this para dentro, não. Envio o event, tá?
aí olha, fica bem mais claro também de que o event está sendo chamado aqui. Então essa segunda estratégia, tanto aquela que eu mostrei do binding como essa daqui, as duas funcionam, tá bom? As duas funcionam e geralmente você vê bastante essa estratégia aqui da Arrow também. Porque é muito mais simples de se entender, até de se trabalhar, do que o bind, tá? É claro que a gente aproveitou aquela aula de Web Components para ensinar esse binding, e essa ideia mesma que eu estou mostrando aqui da Arrow Function também tem no vídeo do this, que eu menciono na aula do root lá de Web Components, tá? Então esse vídeo do this, de 2 anos atrás, também aborda essa ideia de a Arrow Function, ela não cria um this, ela usa o this do contexto anterior a ela não tem um novo contexto aqui acontecendo, tá? Olha só, galera... Se liga nessa curiosidade aí. O vídeo inteiro daquele Web Components que eu fiz, onde eu falava lá, start hating, por favor, galera, eu aprendi, um dia antes do vídeo pro ar, eu aprendi que toda palavra em inglês que começa com R, a gente não lê igual o nosso R. Então não era start hating, era start rating, todo R no inglês começa com Então o que acontece? Quando a gente tem no inglês H, uma palavra começando com H, algumas delas ou muitas delas vão começar com R igual o nosso. Então, hate, quando eu falava start hating, hate é H-A-T-E. Hate de ódio, então era como se fosse odiando estrelas, odiador das estrelas. Alguém escreveu até no comentário odiador das estrelas. Eu ri muito com aquele comentário, eu lembro que na hora eu não consegui responder, que eu tava acho que no celular, não lembro por que eu não respondi, mas eu ri muito e eu tinha acabado de aprender esse negócio do H, né, do som do H, no inglês é o nosso som de R, de rating, né, e o som de R, toda palavra que começa com R no inglês é Então, gente, start rating, por favor, não cometam o mesmo erro que eu, não é start hating, tá bom? E lembrando que hate do inglês é ódio e rate é avaliar, né? Então, to rate, avaliar, né? Eu acho. Valeu. Sacou então como é que funciona, galera? Bom, então essa foi a ideia do PR de hoje, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que vocês mandem mais aí, ó, #PR, até para os próximos instrutores, e vamos lá, vamos movimentar isso daqui. Quero estar aqui com vocês numa próxima. Um abração do Maicão e te vejo na próxima. Tchau, tchau.